As árvores genealógicas na Bíblia não são apenas listas de nomes. Embora possam parecer entediantes para os leitores de hoje, elas tinham um grande valor para os israelitas antigos. Esses registros diziam às pessoas quem elas eram, de onde vinham e, mais importante ainda, lembravam como Deus cumpria suas promessas. Elas mostravam como as promessas de Deus passavam de geração em geração, provando que ele permanecia fiel, mesmo quando as pessoas falhavam. Quando chegamos à linhagem de Jesus no livro de Mateus, não estamos apenas diante de um registro histórico, é uma declaração sobre o plano de Deus para salvar a humanidade. Cada nome numa genealogia costuma apontar para alguém importante, alguém que continuou a linhagem da família. Tradicionalmente, isso significava pais e filhos, porque a sociedade da época girava em torno dos homens. É por isso que a presença de 5 mulheres na genealogia de Jesus é tão notável e até chocante. Essas mulheres não foram incluídas por acaso ou para preencher espaço. Elas estão ali de forma intencional, destacando a bondade e o controle de Deus. Por que elas aparecem numa lista onde geralmente as mulheres eram deixadas de fora? Que verdade está sendo revelada ao colocá-las na família de Jesus? Num mundo que muitas vezes ignorava ou excluía as mulheres, a presença delas mostra que os caminhos de Deus não se limitam aos costumes humanos. Mostra que Deus não julga segundo padrões culturais, expectativas de gênero ou status social. Ele vê valor em cada pessoa dentro da sua grande história de resgate e esperança. O fato de essas mulheres serem mencionadas envia uma mensagem clara sobre o tipo de pessoa que Deus escolhe usar. Elas nos lembram que o amor de Deus vai além das regras, das falhas e do que a sociedade considera aceitável. Suas histórias mostram como Deus levanta os esquecidos, traz esperança onde tudo parece perdido e dá sentido aos que se sentem deixados de lado. Se olharmos com atenção, veremos um padrão. O reino de Deus não é construído com base no sucesso humano, mas sim na sua bondade. E é justamente nessa bondade que ele escolhe pessoas que costumam ser ignoradas, fracas ou quebradas para mostrar sua força. Mas há algo mais nessas mulheres que chama a atenção. Elas não se encaixam no que muitos esperariam da linhagem do Messias. Cada uma tem uma história marcada por dor, dúvidas e, às vezes, escândalos. A presença delas nos faz parar e refletir mais profundamente sobre como Deus age. E o que descobrimos é que Deus não evita histórias difíceis ou complicadas. Pelo contrário, Ele as inclui de propósito. Por quê? Porque salvar e restaurar é transformar dor em propósito. Essas mulheres fazem parte da história de Jesus para nos lembrar que a graça de Deus é surpreendente e vai muito além do que imaginamos. Ao explorarmos a linhagem de Jesus, encontramos uma imagem poderosa de como Deus age através de vidas falhas e imperfeitas. Isso nos mostra que ninguém está longe demais para que Deus use. Não importa quão bagunçado seja o nosso passado, isso não nos desqualifica de fazer parte do plano dele. Na verdade, é muitas vezes na nossa bagunça que a misericórdia dele brilha mais forte. O fato de essas mulheres serem mencionadas nos lembra que a história de Deus não ignora as feridas. Ela as acolhe. É uma história cheia de pessoas reais, enfrentando lutas reais, cometendo erros reais e mostrando coragem verdadeira. E a presença dessas mulheres quebra muitas tradições esperadas na época. Elas não eram governantes, guerreiras ou líderes religiosas. Não tinham poder nem status. A maioria vivia em situações com pouca voz ou controle. E mesmo assim, seus nomes estão escritos na árvore genealógica do Rei dos Reis. O lugar delas na história revela algo essencial sobre Deus. Ele valoriza a sinceridade mais do que a aparência, a intenção mais do que a posição e a confiança mais do que a linhagem.
Enquanto outros olham para o exterior, Deus olha direto para o coração e vê algo precioso, mesmo quando ninguém mais vê. Por meio dessas mulheres, Deus nos mostra que seu amor e seu resgate não são só para os poderosos ou respeitados, são para todos. Essa verdade deveria mudar a maneira como vemos o mundo. Em uma cultura onde as pessoas são rotuladas ou descartadas por causa do passado, do status ou dos erros, Deus conta uma história diferente. Ele escolhe quem ninguém espera e lhes dá um papel importante em seu plano. A vida dessas mulheres prova que os caminhos de Deus vão muito além do que imaginamos. Ele não se prende às nossas regras. Sua bondade ultrapassa os limites que muitas vezes colocamos em nós mesmos ou nos outros. Se há uma mensagem que podemos tirar da genealogia de Jesus, é que a família de Deus é formada por pessoas de todos os tipos, com histórias diferentes, unidas não pela perfeição, mas pela graça. E agora, vamos olhar de perto para essas 5 mulheres notáveis e entender por que seus nomes foram incluídos nessa linha sagrada. Isso não é só uma lista. É uma poderosa demonstração de graça, costurada ao longo das gerações, até o nascimento do Salvador. Vamos começar conhecendo a primeira mulher mencionada na genealogia de Jesus, Tamar. A história dela se destaca como uma das mais inesperadas e, às vezes, desconfortáveis da Bíblia. Não é fácil de ler, mas nos dá uma visão sobre justiça, coragem e o jeito surpreendente com que Deus traz redenção. Tamar aparece logo no início da genealogia, mostrando que seu papel na história não foi apenas importante, mas fundamental. Para entender o lugar dela no plano maior, precisamos voltar à sua história, que está em Gênesis 38. Esse capítulo aparece de forma quase repentina no meio da história mais longa sobre José, um dos filhos de Jacó, que foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Bem no meio da jornada de José, o foco muda para Judá, outro filho de Jacó, e sua ligação com Tamar. Judá tinha se afastado da família e foi morar numa cidade chamada Adulão. Lá, ele se casou com uma mulher cananeia e começou a formar sua própria família. Tamar entra na história quando Judá arranja o casamento dela com seu filho mais velho, Er. Mas o casamento toma um rumo sombrio. A Bíblia diz que Er fazia o que era mal aos olhos de Deus e por isso teve a vida interrompida. Tamar ficou viúva, sem filhos, algo que trazia sérias consequências na época. Naquele tempo, o valor social e o futuro de uma mulher estavam profundamente ligados ao seu papel de esposa e mãe. Sem marido ou filho, Tamar não tinha segurança nem respeito. Segundo um costume chamado casamento levirato, era responsabilidade de Judá dar seu próximo filho a Tamar, para que ela pudesse ter um filho em nome do marido falecido e continuar a linhagem da família. Então Judá disse ao seu segundo filho, Onã, que se casasse com Tamar e tivesse filhos em nome do irmão. Mas Onã não tinha a menor intenção de fazer isso acontecer. Ele fingia cumprir seu dever, mas se certificava de que Tamar não engravidasse. Ele não queria gerar um filho que não seria considerado seu. Suas ações foram vistas como extremamente erradas e Deus tirou sua vida também. Com a morte de 2 maridos, ambos tendo falhado com ela, Tamar ficou numa situação ainda mais frágil. Em vez de agir com compaixão, Judá deixou o medo tomar conta. Ao invés de encarar a verdade sobre o comportamento de seus filhos, Judá começou a suspeitar que Tamar era a causa das mortes. Com medo de perder o terceiro filho, Selá, ele adiou tudo. Disse a Tamar para voltar a viver com a família dela e esperar até que Selá fosse adulto o suficiente para casar. Embora ele não tivesse nenhuma intenção de cumprir essa promessa. Tamar não era ingênua. Ela percebeu que Judá não manteria sua palavra. Viver na casa do pai como viúva sem filhos significava estar isolada, sem perspectivas e sem um futuro real.
Mas Tamar não aceitou esse destino de braços cruzados. Ela demonstrou força, coragem e um profundo entendimento de como sua sociedade funcionava. Ela esperou e, quando viu que Selá já era adulto e Judá não havia feito nada, tomou uma atitude ousada. O que ela fez em seguida foi inesperado e polêmico. Ao saber que Judá estava indo para uma cidade próxima tosquiar ovelhas, Tamar elaborou um plano corajoso. Colocou um véu para esconder sua identidade e se sentou à beira da estrada por onde sabia que ele passaria. Judá a viu e pensou que ela fosse uma prostituta. Aproximou-se sem reconhecer que era sua nora. Eles combinaram um preço e Tamar pediu algo em troca: o selo, o cordão e o cajado de Judá. Esses itens eram pessoais e serviam como prova da identidade dele. Depois disso, Tamar voltou para casa. Judá seguiu seu caminho, sem imaginar que a mulher com quem havia se deitado era Tamar, a mesma a quem ele havia enganado ao não cumprir sua palavra. Quando descobriram que Tamar estava grávida, Judá reagiu como muitos naquela cultura, com dureza e sem misericórdia. Achando que ela havia agido com imoralidade, mandou que fosse levada e queimada. Mas Tamar estava preparada. Enquanto era levada, ela enviou uma mensagem a Judá, junto com o selo, o cordão e o cajado que ele havia lhe dado. A mensagem dizia: "Estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas." Naquele momento, tudo mudou. Judá reconheceu os objetos e foi confrontado com a verdade. Ele era o responsável. Diante de sua culpa, ele admitiu: "Ela é mais justa do que eu. Eu não a dei a Selá como havia prometido." Esse momento de honestidade por parte de Judá tem um significado profundo. Não é apenas uma confissão pessoal. É o reconhecimento da coragem de Tamar e da luta dela por justiça. Ela assumiu o controle do próprio destino em um mundo que havia falhado em protegê-la. O que parecia escandaloso foi, na verdade, um ato de coragem e fé. Tamar não estava tentando enganar ou envergonhar ninguém. Ela estava defendendo seus direitos dentro de um sistema que a havia abandonado. A escolha ousada dela fez Judá encarar seus próprios erros. E por meio das ações de Tamar, a linhagem da família continuou. Uma linhagem que incluiria o rei Davi e, muito tempo depois, o próprio Jesus. A história de Tamar não fala apenas de esperteza. É uma história de justiça e das maneiras surpreendentes como Deus cumpre suas promessas, mesmo em meio a situações complicadas. Deus não ignorou a traição, a dor ou as promessas quebradas na vida de Tamar. Ele usou tudo isso para realizar algo maior. O lugar dela na linhagem de Jesus é uma prova de que os planos de Deus não falham por causa dos erros humanos. Ele não segue as regras da sociedade, ele olha para o coração. Porque Tamar teve firmeza, seu filho Perez nasceu, e ele se tornou parte da linhagem que levou ao Messias. Para muitos hoje, a história de Tamar pode ser difícil de entender. Ela levanta questões profundas sobre cultura, certo e errado e os sistemas da época. Mas, acima de tudo, nos mostra a compaixão de Deus. Tamar não era poderosa nem conhecida. Ela não se encaixava no perfil de alguém que ocuparia um papel tão importante. Mesmo assim, foi escolhida. Deus pegou o sofrimento e a rejeição dela e transformou em um legado de redenção. Sua história fala com todos que já foram ignorados, maltratados ou incompreendidos. Lembra-nos que Deus vê tudo e pode transformar até as histórias mais difíceis em algo belo. As palavras de Judá, "ela é mais justa do que eu", ecoam até hoje. São um lembrete poderoso de que Deus valoriza integridade, coragem e justiça mais do que aparência. Por causa da força de Tamar e da decisão de agir, ela se tornou parte da história que um dia levaria ao nascimento do Salvador. A história de Tamar abre caminho para um tema poderoso que se repete com outras mulheres na linhagem de Jesus:
como a graça de Deus muitas vezes aparece por meio das pessoas mais inesperadas. A segunda mulher mencionada na genealogia é Raabe. A história dela é contada no livro de Josué, e sua inclusão é verdadeiramente surpreendente. Raabe não fazia parte da comunidade israelita. Ela era uma mulher cananeia que vivia na cidade fortificada de Jericó. E o mais impressionante, ela era conhecida por ser prostituta. Aos olhos de Israel, isso a tornava uma completa estrangeira, culturalmente, espiritualmente e moralmente. Mas Raabe não é lembrada por seu passado. Ela é honrada por sua fé corajosa e suas ações valentes. A jornada dela é de transformação completa, mostrando que a graça de Deus não depende da nossa origem, nem da nossa reputação. Para entender de verdade o impacto de Raabe, precisamos olhar o mundo em que ela vivia. Jericó era uma das cidades mais antigas e fortificadas da região, um símbolo do poder cananeu e da resistência. Ela estava diretamente no caminho dos israelitas, que se preparavam para entrar na terra que Deus lhes havia prometido. Para o povo de Jericó, os israelitas eram um mistério assustador, um grupo de andarilhos liderados por um Deus poderoso e desconhecido que já havia feito milagres e derrotado reis fortes. O medo tomou conta da cidade. Histórias sobre a abertura do Mar Vermelho e as vitórias inesperadas de Israel se espalharam rapidamente. As pessoas em Jericó estavam tensas, esperando uma invasão e destruição. Foi nesse tempo de tensão que Raabe entrou na história. Enquanto Josué preparava o povo para atravessar a terra prometida, ele enviou 2 espiões para observar as defesas de Jericó. Esses homens acabaram na casa de Raabe, que ficava construída sobre o muro da cidade. A Bíblia não diz exatamente por que escolheram a casa dela, mas pode ter sido uma decisão estratégica. Era discreta e oferecia uma rota de fuga rápida, se necessário. E foi ali que a força e o caráter de Raabe começaram a brilhar. Diante de uma decisão enorme, ela fez uma escolha que mudaria tudo. Quando o rei de Jericó soube que espiões israelitas estavam na cidade, enviou oficiais à casa de Raabe para capturá-los. Raabe se viu diante de uma escolha que mudaria sua vida. Ela poderia obedecer à ordem do rei, talvez recebendo elogios e segurança. Ou poderia proteger 2 estrangeiros e correr o risco de ser descoberta e punida. Com uma coragem impressionante, ela escolheu proteger os espiões. Escondeu-os no telhado e disse aos soldados do rei que os visitantes já haviam partido antes do fechamento dos portões. Ainda os incentivou a correr atrás, mandando os guardas numa perseguição distante da verdade. Por que Raabe arriscaria tanto? A resposta veio pouco depois, quando ela conversou com os espiões a sós, revelando o motivo mais profundo por trás de sua decisão corajosa. Depois que os soldados foram embora, Raabe subiu ao telhado para falar com os espiões. Suas palavras mostraram o quanto ela acreditava. "Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra", disse ela. "Todos aqui estão apavorados. Ouvimos falar do que o seu Deus fez." Ela falou dos milagres, do Mar Vermelho se abrindo, das vitórias contra reis poderosos e de como essas histórias haviam espalhado medo em toda Jericó. Mas então, ela disse algo ainda mais notável. Vindo de uma mulher de uma cidade pagã, foi surpreendente. O Senhor, seu Deus, é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Essas não eram palavras de medo, eram palavras de fé. Raabe não estava apenas reagindo às histórias. Ela havia chegado a crer que o Deus de Israel não era como os ídolos ou falsos deuses de sua terra. Ele era real. Ele era soberano, e mesmo sem tê-lo visto com seus próprios olhos, ela confiava no seu poder. Em meio a uma crise, Raabe escolheu ficar do lado do Deus de Israel, mesmo que isso significasse deixar tudo o que conhecia para trás. Mas ela não parou por aí. Ela também implorou pela segurança de sua família. Pediu aos homens que prometessem, em nome de Deus, que mostrariam misericórdia à sua casa quando a cidade caísse. Os espiões concordaram,
deram a ela um cordão vermelho e pediram que o amarrasse na janela. Esse cordão marcaria sua casa como um lugar seguro. Quando os israelitas chegassem, veriam o sinal e poupariam todos que estivessem dentro. Aquele cordão escarlate não era apenas um sinal, era um símbolo poderoso. Remetia ao sangue do cordeiro na primeira Páscoa no Egito, quando Deus protegeu as casas marcadas. Da mesma forma, a casa de Raabe, marcada pela fé, se tornou um lugar de proteção e salvação. Quando os muros de Jericó finalmente ruíram e a cidade foi destruída, a casa de Raabe ficou intocada. Josué deu ordens claras aos espiões: vão até a casa daquela mulher e tragam ela e todos os que estiverem com ela em segurança. E assim foi feito. Raabe e toda a sua família foram salvos e levados para fora do acampamento com segurança. Naquele momento, Raabe deixou de ser uma mulher de Jericó. Ela passou a fazer parte do povo de Israel, mas sua história não terminou ali. As Escrituras nos dizem que Raabe permaneceu com os israelitas pelo resto da vida. Mais tarde, tradições e até o Novo Testamento nos contam que ela se casou com um israelita chamado Salmão. Juntos, tiveram um filho chamado Boaz. Boaz viria a ser bisavô do rei Davi. Por causa da sua fé e coragem, Raabe foi incluída na própria linhagem que um dia traria Jesus ao mundo. Uma mulher antes vista como estrangeira tornou-se peça-chave na história de Deus. A identidade de Raabe não foi definida pelo seu passado. O que moldou sua história de verdade foi sua fé. Sua jornada de uma mulher estrangeira com uma reputação dolorosa a uma figura respeitada na genealogia de Jesus mostra o imenso poder de Deus para redimir. A presença de Raabe na linhagem de Jesus reforça uma mensagem que se repete na Bíblia. A graça de Deus não é limitada por nacionalidade, status ou reputação. Raabe não fazia parte do povo escolhido de Deus. Ela veio de uma cultura distante dos valores de Israel e sua profissão a tornaria uma rejeitada em qualquer sociedade. Mas Deus viu além das aparências. Ele viu sua fé. Ela acreditou não porque tinha presenciado os milagres de Deus com os próprios olhos, mas porque ouviu falar deles e decidiu confiar. A história de Raabe nos convida a repensar o que é fé. Não se trata de onde viemos ou da vida que tivemos. Trata-se do que acreditamos e de como agimos com base nessa fé. Ela arriscou tudo, porque confiava em um Deus que nunca havia conhecido. E essa fé transformou sua vida e a história. A história dela também aponta para Jesus. Assim como Raabe quebrou barreiras sociais, Jesus mais tarde derrubaria divisões entre as pessoas, acolhendo tanto judeus quanto não-judeus, justos e pecadores, em seu reino. Ao olharmos para Raabe, vemos mais do que coragem, vemos transformação. Ela se tornou parte de algo muito maior do que ela mesma porque ousou acreditar. E agora chegamos à terceira mulher mencionada na árvore genealógica de Jesus, Ruth. Enquanto Tamar e Raabe são lembradas por sua força em momentos difíceis, a história de Ruth brilha por causa de sua devoção constante e da confiança silenciosa no cuidado de Deus. Assim como as outras, ela não era israelita, era moabita, de um povo frequentemente visto como inimigo por Israel. Mesmo assim, sua vida se tornou uma das histórias mais queridas da Bíblia. A fidelidade e o amor de Ruth são um lembrete poderoso de como Deus age através dos humildes e dos leais. Sua jornada começa com dor. Ela se casou com um homem israelita cuja família havia se mudado para Moabe para escapar de uma fome em Belém, sua terra natal. Elimeleque, o pai da família, levou sua esposa Noemi e os 2 filhos para Moabe, buscando uma vida melhor. Mas a tragédia chegou cedo. Elimeleque morreu, deixando Noemi sem marido. Mesmo assim, seus filhos permaneceram e construíram suas vidas. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Por um tempo a vida seguiu. Depois, os 2 filhos também morreram.
Noemi, Rute e Orfa ficaram sozinhas, 3 viúvas sem maridos e sem filhos. No mundo antigo, isso significava vulnerabilidade profunda. Uma viúva tinha poucas opções e pouca proteção. Sem uma família masculina para sustentá-la, o futuro parecia incerto e sombrio. Após perder o marido e os 2 filhos, Noemi se viu em uma situação desesperadora e dolorosa. Sem mais parentes homens para cuidar dela e sem perspectivas em Moabe, decidiu voltar para Belém, sua terra. Ela havia ouvido que a fome em Israel havia acabado e que havia alimento novamente por lá. Mas essa viagem não era apenas uma volta para casa. Para Noemi, era uma jornada marcada pela dor, pela lembrança do que havia perdido e por uma pequena esperança de encontrar paz entre o seu povo. Antes de partir, ela incentivou as noras, Rute e Orfa, a ficarem em Moabe. Noemi acreditava que elas teriam um futuro melhor se permanecessem em sua terra natal, onde poderiam se casar novamente e reconstruir suas vidas. Foi uma sugestão carinhosa e cheia de consideração. Noemi até orou para que Deus as abençoasse, assim como elas haviam mostrado amor e lealdade a ela e a seus filhos. As 2 mulheres, no início, recusaram-se a deixá-la. Com lágrimas nos olhos, prometeram ficar. Mas depois de muita insistência, Orfa concordou e voltou para sua família. Rute, porém, fez uma escolha que mudaria sua vida e a história. Com emoção profunda e um compromisso firme, Rute respondeu: "Não insistas para que eu te abandone ou me afaste de ti. Onde você for, eu irei. Onde viver, viverei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." E continuou: "Onde você morrer, morrerei eu também, e ali serei sepultada." Essas palavras não eram apenas sobre permanecer ao lado de Noemi. Eram uma declaração de fé. Rute não estava apenas deixando sua casa e sua família. Ela estava abrindo mão da própria identidade. Escolheu um novo povo, uma nova vida e um novo Deus, sabendo que isso poderia significar sofrimento e rejeição. Sua escolha foi extraordinária. Como moabita, ela provavelmente seria vista como uma estrangeira em Israel. Os moabitas tinham um histórico conturbado com os israelitas e eram tratados com desconfiança. Mas Rute estava disposta a enfrentar tudo isso por amor a Noemi e por crer no Deus de Israel. As 2 mulheres seguiram para Belém. Quando chegaram, a cidade ficou agitada. O povo reconheceu Noemi e ficou surpreso ao vê-la. Mas Noemi já não era a mesma. Pediu que não a chamassem mais Noemi, que significa agradável, mas Mara, que significa amarga. Ela disse: "Parti com as mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta vazia." Mas Noemi não estava realmente vazia. Rute estava com ela. Rute trouxe força silenciosa, amor e determinação. Mesmo sendo estrangeira e viúva, não ficou esperando ajuda. Pouco depois de chegar, Rute começou a trabalhar. Ela recolhia espigas deixadas nos campos, algo permitido pela lei de Deus para ajudar os pobres, viúvas e estrangeiros. Era um trabalho difícil, feito sob o sol forte, mas Rute o fez com humildade e dedicação. Através desse esforço calado e perseverante, Deus começou a revelar um plano lindo para Rute e Noemi. Enquanto colhia nos campos, Rute chamou a atenção de Boaz, um homem respeitado e rico que, por acaso ou por providência divina, era parente do falecido Elimeleque, marido de Noemi. Boaz já havia ouvido falar da devoção de Rute a Noemi e ficou tocado pela sua bondade. Garantiu que ela fosse tratada com respeito, permitiu que colhesse até entre os feixes, algo incomum, e orientou seus trabalhadores a deixarem espigas extras para ela. Essa generosidade de Boaz, unida à dedicação humilde de Rute, gerou um profundo respeito entre os dois. Quando Noemi soube que Rute estava colhendo nos campos de Boaz, enxergou uma possibilidade maior. Boaz podia ser um resgatador.
Naquela cultura, isso significava que um parente próximo podia ajudar uma família em dificuldade, casando-se com a viúva e continuando a linhagem familiar. Noemi incentivou Ruth a ir até Boaz e, de forma respeitosa e dentro dos costumes da época, pedir que ele assumisse esse papel. Ruth se aproximou dele certa noite, enquanto ele dormia na eira, e pediu que a cobrisse com a ponta do manto, um gesto simbólico de proteção e de desejo por casamento. Boaz respondeu com honra e gratidão. Elogiou Ruth por sua lealdade e assegurou que ficaria feliz em ser seu resgatador. Mas havia um problema. Outro parente tinha o direito de resgatar primeiro. Como era um homem íntegro, Boaz não ignorou isso. Levou o caso aos anciãos da cidade e apresentou a situação ao parente mais próximo. Quando esse homem recusou, Boaz ficou livre para se casar com Ruth. O casamento deles marcou um novo começo. Uma história que começou com luto, pobreza e incerteza se transformou em uma história de amor, esperança e redenção. Deus esteve agindo o tempo todo, guiando cada passo em direção a um futuro cheio de promessas. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Para Noemi, que um dia acreditou que sua vida havia acabado, essa criança trouxe nova alegria e significado. As mulheres da cidade celebraram com ela e disseram: "Louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador, que este menino seja famoso em todo Israel." Esse menino, Obed, cresceria e se tornaria pai de Jessé, que seria o pai do rei Davi. Por meio de Ruth, uma viúva estrangeira sem status, nasceu a linhagem real que um dia levaria até Jesus Cristo. A história de Ruth mostra como Deus acolhe aqueles que vêm a Ele com fé, não importa de onde venham. Sua vida nos lembra que lealdade, bondade e força silenciosa são profundamente valorizadas por Deus, mesmo quando o mundo não as enxerga. Ela permanece como um exemplo poderoso de que o reino de Deus está aberto a todos os que confiam nele. E agora, chegamos à quarta mulher mencionada na genealogia de Jesus, Batseba, cuja história talvez seja a mais complexa e desafiadora de todas. A vida de Batseba foi marcada por dor, perda e controvérsia. Sua história está profundamente ligada ao rei Davi, uma das figuras mais conhecidas do Antigo Testamento, mas também revela uma narrativa de sofrimento e consequências difíceis. A Bíblia não esconde os erros dos seus personagens principais, e a experiência de Batseba é um exemplo poderoso de como escolhas, especialmente as erradas, podem afetar muitas vidas. Mas dentro dessa história, também vemos esperança, força e a incrível capacidade de Deus de trazer algo bom, mesmo dos momentos mais sombrios. Batseba entra na narrativa bíblica em 2 Samuel 11, e desde o início, sua introdução acontece no meio de uma situação dolorosa. No auge do seu poder, o rei Davi tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida e a de Batseba. Uma noite, Davi viu Batseba se banhando do terraço do palácio. Ela foi descrita como muito bonita, e Davi, tomado pelo desejo, mandou mensageiros buscá-la. Há muitas formas de olhar para esse momento, mas uma coisa é certa: Davi detinha toda a autoridade e Batseba quase nenhuma. A Bíblia não nos diz o que Batseba disse ou sentiu. A narrativa foca nas ações de Davi, deixando claro que não houve igualdade nem consentimento pleno. Foi um claro abuso de poder. As Escrituras são diretas. Davi mandou chamá-la, ela veio, ele se deitou com ela e depois ela voltou para casa. Isso poderia ter sido o fim, mas Batseba depois descobriu que estava grávida. Como seu marido, Urias, estava ausente na guerra, servindo no exército de Davi, não havia como explicar a gravidez de outra forma. Batseba enviou a notícia ao rei, e a situação saiu ainda mais do controle. Tentando encobrir o que havia acontecido, Davi mandou chamar Urias do campo de batalha, esperando que ele dormisse com a esposa e acreditasse que o filho era seu.
Mas Urias, um homem de princípios fortes, recusou-se a desfrutar do conforto de casa enquanto seus companheiros estavam em guerra. Ele permaneceu perto do palácio e não voltou para casa. O plano de Davi falhou e sua angústia aumentou. Então, ele tomou uma decisão terrível. Escreveu uma carta a Joabe, comandante do exército, ordenando que colocasse Urias na linha de frente da batalha e depois recuasse, garantindo que ele morresse. E enviou essa carta mortal pelas mãos do próprio Urias. Joabe cumpriu a ordem. Urias morreu em combate, exatamente como Davi havia planejado. Após o período de luto, Batseba foi levada ao palácio e tornou-se esposa de Davi. Para Batseba, essa sequência de eventos deve ter sido devastadora. Ela perdeu o marido na guerra, assassinado por ordem do rei que a havia usado. Foi envolvida em um escândalo que jamais pediu, e sua vida mudou para sempre. Em questão de dias, Batseba passou de esposa de um guerreiro honrado a viúva enlutada, carregando não só a dor da perda, mas também o trauma de ter sido manipulada pelo homem mais poderoso do país. Seu mundo foi despedaçado por decisões que nunca foram suas. Mas a história de Batseba não termina na tragédia. É aí que começamos a ver a justiça e a misericórdia de Deus agindo de maneiras inesperadas. Deus não ficou em silêncio diante do que havia acontecido. Enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, mesmo tendo muitas próprias. Ao ouvir isso, Davi ficou indignado. Declarou que tal homem merecia morrer. Foi então que Natã revelou a verdade. Esse homem é você. Naquele momento, Davi foi forçado a encarar seus pecados: adultério, mentira e até assassinato. Embora tenha se arrependido sinceramente, as consequências foram reais e dolorosas. A criança que nasceu da relação com Batseba adoeceu gravemente e morreu pouco tempo depois. Para Batseba, essa foi mais uma perda esmagadora, somada a tudo o que já havia sofrido. Mas mesmo em meio à tristeza profunda, a graça de Deus não estava ausente. Com o tempo, Batseba deu à luz outro filho, Salomão. De uma relação marcada pela dor, nasceu um menino que se tornaria um dos maiores reis da história de Israel. Salomão seria conhecido por sua sabedoria e por construir o templo em Jerusalém. Mas o papel de Batseba na história não parou na maternidade. Já em idade avançada, quando Davi estava velho e fraco, surgiu uma disputa pelo trono. Um dos filhos de Davi tentou tomar o poder à força. Mas Batseba, junto com o profeta Natã, interveio para proteger o futuro de Salomão. Ela se aproximou de Davi com respeito, mas também com firmeza. Lembrou-lhe da promessa de que Salomão seria o rei. Sua coragem e sabedoria foram essenciais para garantir que Salomão fosse declarado o legítimo herdeiro. O nome de Batseba na linhagem de Jesus fala por si só. Ele nos mostra que, por mais dolorosa ou bagunçada que nossa história possa ser, Deus ainda pode redimi-la. A vida de Batseba não foi definida pelo escândalo em que foi envolvida, mas pelo propósito que Deus trouxe a partir dele. A presença de Batseba na genealogia não desculpa o pecado de Davi. Pelo contrário, destaca como Deus pode trazer cura e propósito, mesmo dos momentos mais quebrados. Sua história é um lembrete poderoso de que Deus vê o sofrimento, valoriza os que foram injustiçados e pode restaurar aquilo que parece perdido. Agora chegamos à última mulher na genealogia de Jesus, Maria, sua mãe. A história de Maria é diferente da das outras 4 mulheres na linhagem de Jesus. Enquanto Tamar, Raabe, Rute e Batseba carregavam histórias marcadas por luta, perda ou escândalo, Maria é apresentada como um símbolo de pureza, humildade e profunda confiança em Deus. Ainda assim, como as demais, ela não era alguém que o mundo esperaria que Deus escolhesse. E é isso que torna sua história tão poderosa.
Deus frequentemente escolhe os esquecidos para realizar seus maiores feitos. A jornada de Maria, de uma jovem adolescente de uma pequena vila à mãe do Messias, é marcada por fé completa e entrega total. Ela vinha de Nazaré, uma vila tranquila e desconhecida na Galileia, um lugar que ninguém associava à grandeza. Era jovem, provavelmente ainda na adolescência, e estava prometida a um homem chamado José, descendente da linhagem real de Davi. Do lado de fora, sua vida parecia comum. Estava prestes a se casar, formar uma família e viver em paz. Mas Deus tinha algo muito mais extraordinário planejado. Tudo mudou quando o anjo Gabriel apareceu a Maria com uma mensagem diferente de tudo que ela poderia imaginar. No início, Maria ficou perturbada e confusa. Por que um anjo a chamaria de agraciada? Ela era apenas uma jovem de uma vila simples. Gabriel a tranquilizou e revelou o plano de Deus. Ela daria à luz um filho, e esse filho seria o Filho de Deus. Embora surpresa, Maria não duvidou. Apenas perguntou: como isso acontecerá se sou virgem? Sua pergunta não nasceu da incredulidade, mas de um desejo sincero de compreender. Gabriel explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e que o menino seria gerado pelo poder de Deus. Esse não seria um nascimento comum, mas o cumprimento de uma antiga promessa, um filho santo, enviado dos céus. O que aconteceu em seguida foi um dos atos de confiança mais profundos das Escrituras. Diante do medo e da incerteza, Maria simplesmente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Naquele instante, ela disse sim a algo muito maior do que ela mesma. Maria sabia o que sua decisão poderia lhe custar. Estar grávida antes do casamento poderia destruir sua reputação, trazer vergonha pública e até colocar sua vida em risco. Mas ela escolheu a obediência em vez da segurança, a fé em vez do medo. A partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A mensagem do anjo foi confirmada quando ela visitou sua parenta Isabel, que também esperava um filho milagrosamente, João Batista. Assim que Maria a saudou, Isabel sentiu seu bebê saltar no ventre e, cheia do Espírito Santo, declarou que Maria era abençoada e que seu filho era o prometido do Senhor. As palavras alegres de Isabel confirmaram tudo o que o anjo havia dito a Maria. Era mais um sinal de que aquela jovem comum havia sido escolhida para algo extraordinário, trazer ao mundo o Salvador. Diante de tudo o que estava acontecendo, Maria ergueu a voz em um cântico de louvor, conhecido hoje como o Magnificat. Nele, ela celebrou o fato de que Deus escolheu alguém tão simples e invisível para fazer parte do seu grande plano. Mas embora tenha se alegrado, o caminho de Maria não foi livre de dor. A realidade de carregar o Filho de Deus significou enfrentar julgamento e incompreensão. Quando José descobriu que Maria estava grávida, sua primeira reação foi romper o noivado em silêncio, pensando que ela o havia traído. Mas Deus interveio. Um anjo apareceu a José em sonho e explicou que o bebê havia sido concebido pelo Espírito Santo. José acreditou e, com fé e integridade, decidiu permanecer ao lado de Maria e assumir a responsabilidade de criar o menino. A confiança mútua entre os dois e em Deus tornou-se o alicerce da família que cuidaria de Jesus em seus primeiros anos. O papel de Maria como mãe do Messias foi cheio de maravilhas, mas também de dor. Ela estava presente no estábulo em Belém, testemunhando o milagre do nascimento de seu filho. Guardou na memória as palavras dos pastores que falaram de anjos naquela noite e viu sábios de terras distantes ajoelharem-se diante de seu bebê, oferecendo tesouros dignos de um rei. Mas Maria também estava presente quando o perigo bateu à porta. Ela e José fugiram com o filho para o Egito, escapando do plano cruel de Herodes de matá-lo. Tornaram-se refugiados, longe de casa, segurando firme na promessa de Deus em meio ao medo e à incerteza.
Maria guardava todos esses momentos no coração, refletindo silenciosamente enquanto via seu filho crescer. Sua maior prova veio anos depois, quando Jesus iniciou seu ministério público. Maria teve que deixá-lo partir, permitindo que ele assumisse plenamente a missão que sempre fora sua. Ela o viu ensinar com sabedoria, realizar milagres e atrair multidões, mas também enfrentar oposição crescente. Simeão, o profeta que havia abençoado Jesus ainda bebê, havia advertido Maria de que uma espada atravessaria sua alma. Esse momento chegou quando ela ficou aos pés da cruz, vendo seu filho sofrer e morrer. Seu coração se partiu ao presenciar tamanha agonia. Mas mesmo ali, ao pé da cruz, Maria permaneceu firme. Sua história não terminou na dor. Maria viveu para ver a ressurreição, para testemunhar o cumprimento da maior promessa de todas. Ela viu seu filho não apenas como o bebê que carregou nos braços, mas como o Salvador ressuscitado, o Redentor do mundo. A vida de Maria foi moldada por uma força silenciosa, uma fé profunda e uma confiança total em Deus. Ela aceitou um chamado impossível com graça e se entregou por completo ao caminho que estava diante dela. Seu nome na genealogia de Jesus é o fio final de um padrão belo, Deus agindo através dos inesperados, dos humildes e dos esquecidos. Maria não era uma rainha nem alguém poderosa aos olhos do mundo, mas Deus a escolheu para carregar o Rei dos Reis. A vida de Maria nos mostra algo poderoso. Deus valoriza um coração disposto a confiar nele por completo. Seu exemplo nos lembra que seguir o plano de Deus muitas vezes significa entrar no desconhecido, abrir mão das próprias expectativas e dizer sim, mesmo quando é difícil. As histórias de Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria nos convidam a enxergar a graça de Deus sob uma nova luz. A vida delas prova que o agir de Deus não se limita ao nosso passado, ao nosso status ou ao que os outros pensam de nós. Ele enxerga mais fundo, vê a nossa disposição, a nossa fé e a nossa abertura para fazer parte de algo maior. Essas mulheres não eram perfeitas, vieram de origens diferentes, cada uma com suas lutas e dores, e ainda assim, Deus as escolheu. Transformou seus desafios em propósito, suas tristezas em força e seus nomes em legado eterno. Talvez você já tenha sentido que sua história não tem importância. Talvez tenha carregado vergonha, feridas ou dúvidas que fizeram você se sentir pequeno ou esquecido. Mas assim como aconteceu com essas 5 mulheres, Deus vê o que os outros não veem. Ele pode pegar as partes quebradas da sua história e usá-las para revelar sua beleza e sua força. Se essas histórias te encorajaram, pense em compartilhar esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Clique em inscrever-se para acompanhar mais histórias da Escritura que nos inspiram e desafiam. Estamos construindo uma comunidade aqui, uma que olha para a Bíblia com honestidade e encontra significado real para os dias de hoje. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários como essas histórias te tocaram pessoalmente. A sua voz importa. O que você viveu pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Obrigado por assistir. E lembre-se, sua história, assim como a delas, tem um lugar no grande plano de Deus.